Opa! Aí. Boa tarde, Campus Party. Bom, vamos aqui falar um pouquinho para vocês sobre como é que funciona esse processo para a gente se preparar para buscar investimento para nosso negócio, para nossa startup. Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês hoje sobre como é esse processo. Bom, meu nome é Vini Machado, sou empreendedor já há 17 anos. Eu falo que sou empreendedor de primeira e única viagem, porque eu sempre empreendi. Estou trabalhando há bastante tempo com negócios ligados à tecnologia, a desenvolvimento de negócios inovadores também. Isso, de um lado, na Vortex, onde a gente tem 2 unidades. De um lado, a Startadora, onde a gente trabalha com aceleração de startups, só que como serviço, é um pouquinho diferente o modelo. E do outro lado, da Futurize, onde a gente trabalha com inovação corporativa, ajudando grandes empresas a desenvolver as suas estratégias de inovação. E aí, além disso, se tudo funcionar, bom, foi. Além disso, eu tenho a Dilimet, que é um pouco do que eu vou falar aqui hoje para vocês, que a gente conecta startups com investidores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente já levantou um pouco mais de 8 milhões de reais até agora para algumas startups nos últimos tempos, e a gente quer fazer isso mais. E hoje eu vou dar algumas dicas de como vocês podem, talvez, ser as próximas startups a levantar esse tipo de grana, não só em real, mas em dólar também. Além disso, eu tenho um blog no Estadão, onde eu falo sobre inovação também, e sou curador e embaixador aqui da Campus Party também. Faço trabalho aqui com a Campus Party na parte das startups, desde 2015, selecionando as startups e também algumas pessoas para palestrar aqui no palco. Bom, e além disso, eu já fui também... se passar... Bom, foi. E além disso, eu também fui o primeiro gestor de comunidade da Associação Brasileira de Startups, por isso que eu uso o logo antigo, que é para minha nostalgia, ali um pouquinho, que me fez viajar por quase todo esse país. Hoje só tem 2 estados do país que eu não conheço, ajudando a entender como funciona a realidade do que é empreender, inovar e também investir aqui no Brasil. Então, aqui são alguns desses resultados. A gente já atendeu aí com as empresas mais de 35 instituições, um pouco mais de 8 milhões de reais investidos, e esse número de 480 já superou, a gente já passou de 500 startups aceleradas só nos últimos 3 anos. O que está acontecendo? Agora foi. Fui mentor do ano também. Eu esqueço do jabás todo. Eu vou passar aqui, né, já. Mas eu fui eleito também mentor do ano em 2019 pela Associação Brasileira de Startups. Bom, como é que funciona? Como é que funciona para receber investimento? Cagou a apresentação toda no Google Docs. Tá tudo bem. Bom, como é que funciona esse processo, né, para receber investimento? Normalmente, a gente vai ver, né, na mídia, né, muitas capas falando sobre empreendedores de sucesso, como que vai dar tudo certo. Né? Então, a gente vai ver coisas como Adeus Chefe, ou como criar um negócio de 1 milhão na internet. Né? Então, você vai comprar uma revista de R$19,90, né, da Abril, que vai ensinar você a como pegar um dinheirão na internet, né? Só que não, né? Se fosse isso, a própria Abril tinha seguido a própria dica da revista, né? Não é assim que funciona. Então, existe um processo que muita gente, quando vem na mídia, que vai falar sobre investimento em startups, que tal startup, que tal empresa recebeu tanto dinheiro, você só vê o resultado final, quanto dinheiro ela recebeu ou se ela foi comprada por alguém. Mas ninguém explica como é o processo e como é que você consegue se preparar para isso. Então, a ideia da gente aqui também na Dilimet é conseguir trazer um pouco de democratização para o acesso dessa informação, para vocês saberem como fazer isso também. Então, vamos lá. Então, quais são os tipos... Me perdoe que os slides não foram testados, né, pelo visto aqui. Do meu computador para cá já cagou tudo, né? Google Docs está me traindo aqui. Mas, como funcionam os tipos de investimento? Né? Bom, existem vários tipos. O primeiro tipo normal é você ter as suas próprias finanças pessoais. É aquele dinheiro que você guarda para você fazer investimento no seu projeto, né? O dinheiro do seu FGTS, o que você guardou lá, tipo, ao longo da sua vida trabalhando também, né? E eu costumo falar que muita gente quer fazer as coisas funcionarem, querem ter o seu negócio rodando, né? Eu falo que muita gente quer ser o Batman, mas esquece que quem paga a conta é o Bruce Wayne. Então não adianta você querer brincar de Batman se você não tem dinheiro guardado, né? Ou você tem que brincar com o seu próprio dinheiro ou com o dinheiro de alguém. Então, normalmente, o primeiro caminho é usar a grana que você tem. E eu até recomendo para a galera fazer isso. Não largue emprego para começar a empreender, não largue a sua fonte principal de renda, começa de final de semana, vai testando. Esse negócio de acreditar nos seus sonhos é coisa de coach e não dá certo. Beleza? Não acredite nos seus sonhos, acredite nos números e na realidade. Beleza? E guarde dinheiro, porque vai demorar para dar certo. Um outro processo é quando a gente tem a gente no mundo de startup gosta de uns termos em inglês, tá, gente? Depois eu vou traduzindo aqui. Mas tem o Family, Friends and Fools, que é família, amigos e tolos. Que são aquelas pessoas que acreditam em você. Seu pai, sua mãe, seu tio, né? Aquela pessoa, um vizinho rico.
né? Alguém que fala, caraca, que legal a sua ideia, que bacana o que você está fazendo, vou botar uma grana em você. E essa pessoa não tem a mentalidade de um investidor profissional, ela não está querendo buscar retorno rapidamente sobre aquilo que ela investiu em você, e ela acredita em você, né? Eu mesmo tive, né, minha mãe, que além de minha família foi tola, investir em mim lá no início, né? Funcionária pública, eu venho de uma família só de funcionários públicos, que ninguém era empreendedor, tinha 18 anos, falou, vou empreender amanhã, que bonitinho, toma 10 mil. Tipo, cagou com as finanças dela, né? Tipo, a gente está pagando até hoje. Mas a questão é, às vezes tem gente que acredita na gente, isso é um outro tipo de investimento também. Outro tipo de investimento que é muito comum da gente ver, que é o investimento anjo, né? Então vai vir Miguel do céu, não é assim que funciona. O que vai acontecer? Você vai ter uma pessoa, que normalmente é uma pessoa com grana, e que ela acredita no seu negócio, não, é um CPF, não é uma empresa, né? Que acredita no seu negócio, mas não só acredita pelas suas palavras, porque você tem uma boa lábia, né? Que vai pegar documentos, que vai entender se de fato o seu projeto faz sentido e se nos documentos eles se provam sustentáveis, e aí essa pessoa faz o investimento esperando que daqui a 2 ou 3 rodadas de investimento esse dinheiro volte, né? Então a gente tem tanto investidores anjo que atuam de forma separada, uma pessoa única, e também tem grupos de investidores anjo também, que são famosos aqui no Brasil, que se juntam para poder investir em startups logo no começo. Quando ela começa a dar resultado, ela já tem algum faturamento e ela precisa daquela grana para dar o próximo salto, onde sozinho o empreendedor não tem a grana para conseguir fazer esse processo de salto de investimento. E um outro processo que agora está cada vez mais forte no Brasil, que a CVM já autorizou até a subir para você conseguir pegar até 15 milhões de investimento, é o Equity Crowdfunding, que é muito parecido com o crowdfunding, que é aquele sistema onde você faz uma vaquinha da galera, né, através de uma plataforma e você dá alguma coisa de retorno para elas. A diferença é que no Equity Crowdfunding, o retorno que você vai dar para as pessoas, conforme elas forem colocando um pouquinho de grana, é um pedaço da sua empresa. Então, a pessoa com 100, 200, 500, R$ 1.000 vai comprar 0,0 algum por cento da sua empresa, de acordo com aquilo que você negociou com as plataformas que existem hoje no mercado. Se vocês procurarem isso no Google, tem várias plataformas hoje no mercado que estão trabalhando com isso e ajudando startups também. Além disso, tem os grupos e fundos de investimento que já vão pegar a sua startup, o seu negócio, numa fase um pouquinho mais acima, né? Onde você já está com um faturamento bom, você já teve provavelmente 1 ou 2 rodadas de investimento, e agora está na hora de você deixar de pegar talvez milhares para começar a pegar milhões ou dezenas de milhões de investimento, porque o salto que você precisa no seu negócio nessa fase já está um pouco mais longe. Então você precisa de grana para você conseguir chegar lá. Normalmente para você contratar mais gente, ou para você levar o seu negócio para outro estado, ou até mesmo para outro país. Além disso, outro tipo de negócio, de tipo de investimento que existe hoje é o corporate venture, que é quando as empresas decidem criar os seus próprios fundos de investimento. É quando você ouve, a Nestlé investiu na empresa tal, a Oracle comprou a empresa tal. É através desses fundos, onde as empresas decidem atuar muito similar ao que são os grupos de investimento. Então, muitas das vezes faz sentido para alguns negócios, algumas startups, receberem investimento de uma grande empresa que tem a ver com o seu mercado. Beleza, você trabalha com o mercado alimentício, a Nestlé pode ser um bom investidor. Você trabalha com software, talvez a Oracle ou a Microsoft, pode fazer muito sentido eles investirem no seu negócio e, quem sabe, na frente, comprar vocês também. Além disso, outras coisas que são um pouco mais difíceis de você ver, mas de você entrar, porque o processo documental não é tão simples, existe muita burocracia, são os editais e fundos perdidos, que existem vários no Brasil, seja de secretarias, seja de ministérios, ou seja até de instituições que ajudam a fomentar o empreendedorismo. Então a gente já viu editais focados em empreendedores negros, a gente já viu focado em biomedicina, ou em IoT, existem vários e vários editais, principalmente para quem está trabalhando com hardware ou com ciência, que normalmente precisam de uma grana para começar, para pagar os testes clínicos, ou até mesmo para poder pagar toda uma questão de patente, faz mais sentido para quem está trabalhando com coisas que são produzidas físicas, né? Conseguir esse tipo de investimento. É só procurar no Google, que tem um monte, e normalmente algumas empresas que ajudam você a conseguir conquistar essa grana nos editais. E para finalizar, a gente tem as leis de incentivo também, que muitas de nós conhecemos só a famosa lei que chamava Lei Rouanet, a Lei da Cultura, mas existem várias outras leis de incentivo que, se você tiver um projeto que for aprovado, dependendo de qual for o tipo de lei que o seu projeto for aprovado, você consegue pegar dinheiro de empresas e dar isso em retorno em desconto no imposto de renda, normalmente para empresas de lucro real. Então, além de cultura, existe audiovisual, existe também a lei do esporte
Existe também a lei para criança e adolescente, você pode trabalhar com projetos focados em quem tem até 17 anos. Tem a do idoso, que é de 55 para cima. A gente tem a lei de pessoa com deficiência e também focado em oncologia, para pesquisas ligadas ao câncer ou projetos ligados ao câncer também. E você pode até fazer mistura entre vários desses projetos. Então, para dar algumas dicas diretas aqui, é o seguinte: para você receber investimento profissional, você precisa fazer uma gestão profissional do seu negócio. Ou seja, você precisa ser amigo da burocracia. Não tem jeito. Você vai precisar ter todos os documentos necessários para provar que o seu negócio funciona. Não existe investimento assim, eu vou num programa de televisão, faço um pitch, a galera fala, nossa, eu vou querer 30% do seu negócio. Isso é um programa de televisão, isso não é a realidade. Na realidade, você precisa ter documentos que provem que o seu negócio funciona. E são mais de 10 documentos, que vão desde como o seu CNPJ foi fundado, até mesmo projeção financeira, para você mostrar daqui a 3 anos como o seu negócio vai crescer. Entre aí, tem vários e vários documentos. Depois eu vou deixar um link aqui com a lista desses documentos para você se preparar, falar com o seu advogado, falar com o seu contador, falar com o seu orixá, com o seu pai de santo, quem que seja, para te ajudar a deixar esses documentos todos em dia. Bom, até aqui está tudo bem? Ok? Show. Vamos lá que o tempo está curto. Então, como é que a gente acha esses investidores, né? Então, primeiro ponto, existem já vários fundos e grupos famosos que você pode procurar no Google, né? Desde a Bossa Nova, Kazek, né? Monax, entre outros, né? Então, a primeira coisa que você, antes de só entrar no site, clicar lá e aplicar e mandar o seu deck, os seus slides, primeiro você tem que saber qual é a tese desse grupo ou fundo, que tipo de negócios eles investem, em que fase, qual é o tamanho do cheque deles, né? E pesquisa quais são as startups que eles já investiram para você tentar entender um pouco mais e porque também ajuda, se você conhecer outros fundadores que já passaram por esse processo, para eles te darem não só dicas, mas para fazer uma introdução mais quente também para esses grupos e fundos, do que você mandar o seu deck para um analista que vai talvez nem ler o seu deck ou vai ler de qualquer jeito e você vai perder a chance de entrar num fluxo de possível investimento nesses lugares. Outra coisa é você entender qual é o momento do fundo. Por exemplo, esse fundo acabou de anunciar que fez um investimento grande em algumas startups. Provavelmente essa galera não está investindo agora. Vai esperar um tempinho para se recuperar antes de investir em mais gente. Então, entenda também qual é o momento ideal para você conseguir chegar lá também. E não faça pastelaria, não mande o seu material para 10, 15 fundos diferentes. Sejam estratégicos, sejam investidores, ou seja, mesmo grupos ou fundos, sejam estratégicos porque esse é um mercado pequeno e todo mundo se fala. E ninguém quer ver tipo, alguém que se vende para qualquer um, provavelmente está desesperado, não é estratégico, e essa galera vai tender a rejeitar porque eles são assim. É assim que funciona. Tá? Então, evitem ser pastelaria e mandar isso para todo mundo. E, como eu falei, ter uma introdução quente ajuda bastante. Tá, então o que eu preciso fazer para conseguir esse investimento? Bom, primeiro, para esses tipos específicos que a gente está falando aqui, é ser uma startup de fato. Né? Então, eu já recebi lá na Dilimet, a gente já recebeu galera que queria dinheiro para comprar uma mina de bauxita, para fazer um açougue. Tudo bem, existe investidor para isso, não é um investidor que a gente trabalha e não tem ligado às dicas que eu estou dando aqui, beleza? Então, ser uma startup parece besteira, mas é importante. Outra, ter um time completo. Isso significa sócios, eu não estou falando de funcionários, beleza? Então, se você está desenvolvendo um aplicativo, você precisa de um sócio técnico dentro do seu contrato social, ou no mínimo que você tenha algum contrato, claro, de que essa pessoa vai vir a ser sócia, né? Tem um contrato chamado vesting, que você pode fazer isso também. Então, é muito importante, porque o investidor investidor profissional não coloca dinheiro em negócio de empreendedor solo, porque você vira o dono da bola. Cansei, quero fumar maconha nas Bahamas, vou embora, acabou o negócio, beleza? Não funciona assim. Então, é preciso que você tenha mais sócios para que, se você desistir, se você morrer, se você for para fazer qualquer outra coisa na sua vida, tem outras pessoas tocando o negócio e ainda rendendo o investimento daquela pessoa que botou grana em vocês. Outro ponto importante é você ter Product Market Fit. O que significa isso? Você ter algo que o mercado já quer. Como é que você prova isso? Vendas. Eu estou vendendo, tem gente comprando, tenho clientes, tenho usuários. Isso prova que, de fato, aquilo que você está fazendo é necessário e você precisa mostrar esses números. Mostrar o painel de controle, mostrar o seu faturamento, seus balancetes, para que essa galera veja que, de fato, o seu negócio está funcionando. Outro ponto é ter um faturamento. Isso é uma coisa básica, tá? Pode ser para cima ou pode ser para baixo, mas na média, no Brasil, a gente está falando de pelo menos você ter um faturamento mínimo mensal de R$25 mil. Não importa muito o mercado. Porque esse é um número quase que mágico para mostrar que tem um número mínimo de pessoas comprando todo mês
e que provavelmente essa startup tende a crescer, beleza? E é esperado que, no mínimo, você tenha 6 meses tendo esse faturamento mínimo. 25, 25, 25, 25, minimamente. Isso prova estabilidade minimamente do seu negócio e prova que tem mais gente comprando, beleza? Documentação, então eu vou botar depois um link aqui com todos os documentos que você precisa, que vai desde o currículo dos sócios, contrato social. Se você já pegou algum investimento antes, você tem que, para um investimento futuro, você tem que ter o documento provando aquele investimento, porque provavelmente tem regrinhas para uma nova rodada, mas fluxo financeiro também, fluxo de caixa que você tem, e também um documento que prove o quanto vale o seu negócio. Isso tem várias formas, não vou falar aqui de valuation especificamente, que é algumas técnicas que você pode usar para provar quanto vale o seu negócio, mas são os documentos necessários. E aí, gente, não usar template do Google, por favor, é procurar profissionais que vão, de fato, ajudar você a ter esses documentos de forma profissional, para você conseguir investimento profissional. Beleza? E, de fato, um plano do que você vai fazer com esse dinheiro. Porque empreendedor chega para a gente com números mágicos. Eu quero 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Né? Eu nunca vi ninguém falando assim, eu quero R$450.253,23. Nunca foi assim. É sempre redondo, é sempre milionário o número. Para que você quer esse dinheiro? E se você receber esse dinheiro, o que esse dinheiro vai causar no futuro do seu negócio a nível de faturamento, a nível de impacto? E lembrar que você precisa mostrar esse plano funcionando. Provavelmente você vai falar assim, eu preciso de grana porque eu preciso contratar gente. Eu já estou faturando, mas eu quero dar um salto. Eu quero contratar mais pessoas. Beleza. Coloca isso lá na sua planilha de projeção financeira, mas entenda que você vai demorar para contratar essas pessoas e uma vez que ela entrar no seu time, ela não vai já dar resultado. Muita gente calcula como se eu contratei esse mês seguinte essa pessoa está dando resultado full no meu time para já ajudar o meu time a faturar mais. Não vai. Então, tomem cuidado para que as projeções de vocês sejam realistas, tá? Não achar que é plug and play, que é máquina, né? Pluguei um funcionário lá e amanhã ele está dando resultado para mim. Não vai dar. Se você for realista, o investidor vai saber, o grupo vai saber e vai ser melhor para o futuro financeiro e para a saúde financeira do seu negócio também. Gente, eu estou falando muito rápido porque o tempo é pouquíssimo, tá? Só por isso que eu estou correndo loucamente. Bom, por onde você começa, então? Seu deck, que é o conjunto de slides que mostra como que seu negócio é, para onde ele vai, quanto que fatura, o que você vai fazer com esse dinheiro. O deck de investidores não é igual ao pitch, beleza? São 10 a 13 slides no máximo, que você vai ler sozinho, porque você vai receber esse material, e essa pessoa vai ler sozinha, ela precisa entender sozinha, sem um apresentador, como funciona o seu negócio, quanto você precisa de grana e o que você vai fazer com esse dinheiro, beleza? Depois eu vou dar a dica de o que precisa ser preenchido nesse deck também. As projeções, que é como é que seu ano fiscal está agora, mais 3 anos olhando para frente, entre ganhos e gastos. O mínimo, que eu falei, né? Mínimo de 6 meses de dados financeiros. Se você está faturando bem, mas você ainda não tem o mínimo de estrada, vai ser muito difícil de entender como é que o seu negócio vai crescer no futuro. Então, por isso que esse número é o mínimo. Você também ter os seus indicadores. Custo de aquisição de cliente, LTV, que é beleza. O meu cliente custa tanto para entrar em casa e ele fica pelo menos 6 meses comigo, 1 ano comigo. Então, eu consigo que esse cliente pague o custo que eu tive para poder adquirir ele. Eu preciso dos seus indicadores também nessa apresentação e que você saiba os seus números de cabeça. E, principalmente, Founders Full-Time. Isso aqui é um pouco negociável. Pelo menos 70% do seu time de fundadores precisa estar full-time. Tá? Essa coisa de, eu quero investimento, mas a gente trabalha na padaria metade do dia a gente vai fazer o nosso negócio tocar. Infelizmente, profissionalmente, você não vai conseguir investimento para isso. Algum ou outro que não é tão essencial, não está full-time ainda, porque a gente não tem como segurar a galera, está tudo bem. Quanto mais pessoas full-time, melhor, mas não é necessário que todo mundo esteja de acordo com a sua negociação ou o momento que está no seu negócio. Então, toma cuidado com algumas coisas aqui rapidinho. Gente, não deixa para tentar pegar investimento no último mês. Mês que vem eu vou quebrar, vou tentar pegar investimento agora. Não vai dar certo. Você vai precisar de pelo menos 6 a 12 meses para você conseguir fazer sozinho, se você não tiver ajuda de ninguém, para você conseguir completar uma rodada. Então, é sempre pensando muito para frente. E você quer, no mínimo, pensar em 18 meses de tranquilidade para você rodar o seu negócio com aquele investimento antes de pegar uma próxima rodada, senão você fica louco. Principalmente quem estiver à frente do negócio, ou você está vendendo para cliente, ou você está vendendo para o mercado de investimento. Não dá tempo de fazer os dois ao mesmo tempo, então tem que se preparar, tem que ser estratégico. Outra, tenha tudo pronto antes de iniciar o seu processo de relacionamento com os investidores. Não vai começar a organizar seus documentos antes de falar com eles. Porque se você receber uma resposta rápida e você não responder rapidamente com sua documentação, você vai perder o tempo. Beleza? Tudo é questão de timing.
Então, a lista de documentos, vocês podem pegar lá no nosso site, tem uma lista completa, no dailymatch.com/documentos, que tem tudo que vocês precisam minimamente para falar com qualquer grupo ou fundo aqui no Brasil. Lá só tem uma coisa a mais que a gente pede, que é um teste de personalidade, que é um disco que você faz no site do Tony Robbins, é que a gente pede, mas você não é necessariamente, a maioria dos lugares não pede isso. Esse é o nosso diferencial aí quando a gente vai falar e representar vocês com os investidores. Mas, independente disso, criem uma empresa que seja sustentável para que vocês consigam, de fato, fazê-la girar sem necessariamente pegar investimento. Investimento não é obrigatoriedade. Investimento é algo estratégico para você crescer quando sozinho, com o dinheiro que você tem ou dos seus clientes, você não está conseguindo e você tem ambições maiores. Tá? Nem toda startup precisa pegar investimento, isso não é uma obrigatoriedade, beleza? E lembrem uma coisa, na hora de negociar com investidores, a startup é mais importante que o investidor. A gente tem uma cultura inversa no Brasil, que é como se os investidores fossem semideuses, que eu chego lá com a minha oferenda para ver se ele vai me dar alguma coisa. Isso é uma merda, isso não tem nada a ver. Por quê? O dinheiro do investidor está lá parado. Sem vocês, sem os empreendedores, sem as startups, o dinheiro dele continua parado e não rende. Beleza? No final, quem toma o maior risco são vocês. Então, vocês têm que negociar de igual para igual. Não existe gente mais importante que vocês. Então, tome cuidado para não aceitar qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de contrato. Por isso que você não pode chegar desesperado. Porque senão você vai assinar uma coisa que não faz bem para você, não vai fazer bem para o futuro do seu negócio, e aí depois você vai se arrepender. Isso não é legal. Então, o que tem que ter no deck? Então, aqui só para vocês terem, você pode tirar foto ou ler aqui no QR Code. São essas informações, de preferência nessa sequência, que você vai apresentar o seu deck, tá, para um grupo ou para um fundo. Então, qual a oportunidade, ou seja, do que eu estou falando, qual que é o contexto, qual é o problema que eu resolvo, como é que funciona a minha solução rapidamente, qual é o modelo de negócio, como é que eu ganho dinheiro, quantos clientes eu já fiz, qual é o tamanho desse mercado potencial, se eu já tenho alguma atração, nesse mês eu fiz tanto, nesse mês eu fiz tanto, conta a sua história financeira ou de crescimento do seu negócio. Quem são os seus competidores também, beleza? Quem é a sua equipe, de preferência com um mini currículo de todo mundo, mostrando como a galera de fato tem resultado e é importante para que aquele negócio possa crescer. Quais são as suas projeções? Beleza. Eu acredito que em tanto tempo a gente vai ter tanto faturamento e tanto de clientes, tanto de usuário, tanto de impacto. E no final, o que você vai fazer com o dinheiro? Quanto dinheiro você precisa? E nem que você faça um gráfico de pizza. 25% é para marketing, 30% é para contratação, 40% é para a gente poder sobreviver no mercado. Enfim. E, por favor, não bote nas suas projeções que você vai contratar cadeiras confortáveis para o seu escritório ou comprar um carro, né? Pelo amor de Deus. Tá, eu já vi isso. Beleza? Não façam isso. Ok? Deu para tirar foto de todo mundo? O tempo está acabando. Show? Então, quanto dinheiro eu devo levantar? Cara, isso vai depender do projeto que você tem e de quanto, de fato, vale o seu negócio. Então, isso tem a ver com valuation, que são vários tipos de cálculos diferentes que existem. Tem mais ou menos uns 10 modelos aceitos no mercado hoje que mostram quanto que o seu negócio vale. E aí, como é que funciona? É isso que a gente quer, né, no final do dia. Eu quero nadar no dinheiro. Então, como é que funciona? Como eu falei, existem várias formas de fazer isso. De preferência, não usem uma fórmula só. Tentem usar 2 ou 3 fórmulas diferentes. Vai no Google, procura, pede para um advogado, contrata uma consultoria para isso. Existem pelo menos 2 ou 3 formas de fazer isso. Tem 10 formas, mas tente levar 2 ou 3 na negociação e falar, tá vendo? Com essa técnica, na média, está dando mais ou menos o mesmo valor. Isso reduz o tipo de negociação que você vai ter. Se você chega com um tipo de valuation só, uma técnica só, a galera fala assim, será que vale? Porque no final é uma negociação. Mas se você mostra, através de 2 ou 3 técnicas, que na média você vale a mesma coisa, significa que você fez seu trabalho de casa e a negociação tende a diminuir de tamanho. Por quê? Você quer vender caro e o investidor quer comprar barato. Beleza? Então, tentem fazer isso de uma forma melhor. E aí, o que você vai vender vai afetar de acordo com quantos % você vai ter que dar do seu negócio. Então, dando um exemplo aqui. Então, por exemplo, se a minha empresa vale 10 milhões e eu tenho uma necessidade agora para poder avançar o meu negócio de 1 milhão, aí eu preciso vender 10%. É assim que funciona, não é assim, eu vou pensar quanto eu acho que eu vou vender da minha empresa. Não é assim que funciona. Você vê quanto a sua empresa vale, quanto que você precisa, em cima disso é quanto você vai ter que vender do seu negócio. Tá? Não é quanto eu quero, é de acordo com o que eu consegui de fato no meu valuation. Por isso, tenha mais de uma técnica para mostrar quanto de fato o seu negócio vale. Ok até aqui? Bom. Então, mais dicas, se vocês quiserem entender, porque o tempo está super acabando. A gente tem um livro, que vocês podem olhar depois, tanto na Amazon ou no nosso site também, que é Investimento Startups, que ninguém te contou. Tem algumas cópias ali também ali no stand. Mas a gente dá dicas de como funciona esse processo para que você não entre numa negociação, independente de você contratar a nossa empresa ou não para isso. Se você quiser fazer isso sozinho, você pode fazer.
mas que vocês não entrem desentendidos ou desassistidos minimamente do que vocês precisam se preparar para entrar no processo de investimento, porque não é difícil, a gente tem que estar com a burocracia em dia e basicamente se organizar para fazer boas negociações e entender se de fato aquela pessoa que vai investir em mim vai ser um bom parceiro, uma boa parceira no futuro. Beleza? Então, dúvidas que vocês tiverem, pode mandar para mim via DM, seja lá no meu pessoal ou no da Dilimet, beleza? Manda mensagem lá, aproveita e me segue, que eu estou querendo fazer um projeto de Vini blogueirinho no futuro, quero viver de publi, quero parar de ficar com essa história de fazendo palestra por aí, quero ficar em casa, fazer publi e ganhar dinheiro, é isso que eu quero, tá? Me ajudem, me sigam lá, por favor. E muito obrigado, galera. Fica aí meus contatos. Valeu! Não deem mole para investidor, viu? Vocês são mais valorosos do que vocês imaginam. Valeu!